Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem gerado algo especial para nós nesse tempo e nessa semana, de uma forma especial, impactado por aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida na semana anterior, na vida do nosso pastor, que essa palavra foi gerada. E eu fico pensando de que maneira nós interpretamos os acontecimentos da nossa vida. De que maneira você interpreta os acontecimentos da sua vida. Acontecimentos bons é fácil da gente interpretar. A gente tem na ponta da língua um juízo para dar para os acontecimentos bons, para as coisas boas. Mas de que maneira você interpreta coisas não tão boas assim que você vive? De que maneira você tem interpretado acontecimentos, eu vou chamar aqui de ruins, mas que na verdade não são tão ruins assim. Depende da maneira como você enxerga, depende da maneira como você olha, depende da sua decisão, por exemplo, em olhar essa situação e tentar vencer essa situação só na força do teu braço. A maneira como eu interpreto os acontecimentos da minha vida vão fazer toda a diferença. E nesse sentido que eu quero fazer um convite para você nessa noite, que não é meu, mas é um convite do Senhor. Um convite que vem dos céus para a sua vida. Um convite para que você ajuste a sua maneira de viver à maneira de Deus. E viva uma vida na dependência dEle. Amém? Então o convite que eu quero fazer para você nessa noite é seguindo na dependência de Deus. Diga comigo, eu sou convidado a seguir na dependência de Deus. Amém? Então, independente das situações que você tem enfrentado na sua vida, meu irmão, minha irmã, independente dos acontecimentos ruins que têm assolado a sua história, nessa noite Deus te faz um convite. Na verdade, são dois convites. O primeiro é seguir. O segundo é seguir na dependência dEle. É você entender e ajustar a sua maneira de viver à maneira dEle. Amém? Afinal de contas, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos falar tudo juntos isso? Diga comigo, todas as coisas cooperam em favor daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Mas crê mesmo, irmão? Porque isso é uma atitude de fé, viu? Você declarar esse versículo é uma atitude de fé. E aí depende muito da maneira como você interpreta a sua vida. Depende muito da maneira como você interpreta e decide viver. Viver uma vida de dependência de Deus é não viver uma vida baseada nos seus próprios recursos e capacidades. Porque nem sempre os caminhos da nossa vida são tão bons assim. Nem sempre os caminhos da nossa vida são tão tranquilos assim. E nesse sentido, eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Números, capítulo 9. Livro de Números, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 15 até o verso 23. Livro de Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Eu estou usando uma versão um pouco diferente daquela, mas que tem o mesmo sentido. Você pode acompanhar na sua versão, você pode acompanhar no telão também. Números 9, a partir do verso 15, diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Diga comigo, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim
que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Pai, que essa palavra que foi lida, ela caia no terreno fértil do nosso coração, e nós aplicamos fé sobre ela para que gere frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguindo na dependência de Deus, a verdade é que nem sempre você será conduzido por caminhos tranquilos. Nem sempre o caminho proposto pela vida e até mesmo por Deus para você são caminhos fáceis, são caminhos tranquilos. A verdade é que em alguns momentos a gente chega a se questionar: para onde Deus está me conduzindo? Para onde Deus está me levando? Eu não estou entendendo muito bem o sentido dessas situações que eu tenho vivido. Eu não estou entendendo muito bem o sentido de onde Deus está querendo chegar, ou para onde Deus está me conduzindo, ou Deus está conduzindo a minha vida. A verdade é que em alguns momentos a gente fica tanto sem entender, que a gente chega até a questionar. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que tudo nessa vida, absolutamente todas as coisas que você vive, tudo é para o seu crescimento. Você pode dizer isso? Tudo é para o meu crescimento. Absolutamente tudo, meu irmão, minha irmã. Tudo é para o seu crescimento. A grande questão é a maneira como você tem vivido essas situações. Por isso que eu falei no início dessa palavra, sobre ajustar a sua maneira de viver, à maneira de Deus. Sobre abrir mão dos seus recursos, sobre abrir mão das suas capacidades, sobre abrir mão daquilo que você tem diante de você e que, de alguma maneira, te faz forte. O pastor mencionava aqui na semana passada sobre a armadura que enfiaram em Davi. Uma pessoa que não era guerreira, que não foi treinado para ser guerreiro. E quando ele coloca a armadura, que é um símbolo de força, que é um símbolo de batalha, ele fica todo desajustado. Na verdade, ali, de alguma maneira, havia um convite sobre a vida de Davi. Ou você guerreia com as tuas armas, com as tuas forças, ou você decide ir para a batalha com aquilo que eu vou oferecer para você, Davi. E o mesmo convite Deus faz para nós essa noite, para uma vida totalmente aberta dos nossos próprios recursos, para uma vida totalmente na dependência dEle. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você: deserto é lugar de dependência de Deus. O deserto é um lugar que você não pode depender só dos teus recursos, porque os teus recursos no deserto podem acabar. Os teus recursos e os meus no deserto são limitados.
Mas os recursos de Deus são renováveis. Os recursos de Deus sobre a sua vida no deserto vêm a cada dia, a cada manhã. A provisão da sua vida no deserto, ela vem dia a dia, no dia certo, na medida certa, todos os dias sobre a sua vida. Por isso o deserto, irmão, irmã, é tempo de abandonar a sua capacidade. Deserto é tempo de abandonar os seus recursos. Deserto é lugar de depender exclusivamente do Senhor. É interessante quando você lê a história do povo de Deus. É intrigante e interessante. Porque Deus tem um projeto de libertação para o povo, que está para mais de 400 anos escravizado. Porém, esse projeto de libertação não inclui a entrada na terra de uma hora para outra. O projeto que está no coração de Deus não incluía levar o povo direto para a terra prometida. Deus precisava, de alguma maneira, tirar a escravidão do coração do povo. O povo, por mais de 400 anos, geração após geração, viveu escravizado no Egito. Então não bastava eles serem libertos fisicamente. A alma precisava ser liberta. O coração precisava ser liberto. E nesse sentido, foi porque Deus não levou direto para Canaã. O deserto foi um tempo de tratamento. O deserto foi um tempo de cuidado, de dependência, que o povo teria que ter de Deus. Deus não estava castigando o povo com o deserto. Deus não estava colocando um peso sobre o povo. Pelo contrário, Deus amava tanto aquele povo, que Ele não queria que o povo, ao entrasse em Canaã, fizesse de Canaã um novo Egito. Então Deus precisava tirar o Egito do coração do povo. Meu irmão, minha irmã, e aí eu quero ver com você qual é a mensagem disso, qual é o princípio disso. O princípio é o seguinte: tudo que te acontece, sejam coisas boas e principalmente coisas ruins, em Deus tem um sentido, porque Deus está no controle da sua vida e de tudo que acontece na sua vida. Então a sua vida nas mãos de Deus, ela tem um sentido, ela tem uma resposta, ela tem uma direção. E não importa se você está em áreas tranquilas ou em áreas áridas como o deserto, se você está com Deus no deserto, a sua vida é dele e é Ele responsável por sustentar você. Ele é responsável por te dar tudo o que você precisa para viver e enfrentar esse momento difícil de deserto. Deserto para nós tem um símbolo muito especial. Foi assim para o povo e é assim para nós. Deserto hoje para nós não significa um lugar físico, mas um tempo, um momento. Deserto para nós, simbolicamente, é tudo aquilo que, de alguma maneira, é desafiador para nós. É uma situação no seu casamento, é uma situação na sua vida espiritual, é uma situação no seu trabalho, é uma situação que tem, talvez, assolado, atormentado você. Mas como você mesmo declarou aqui nessa noite, tudo é para o seu crescimento, porque todas as coisas cooperam em favor daqueles que amam a Deus. Então essa situação, que é deserto para você hoje, que aparentemente não tem muito sentido, em Deus você encontra todo o sentido. Em Deus você encontra toda a resposta. Em nenhum outro caminho você precisará tanto depender de Deus como no deserto. Nesse sentido, eu quero te dar 3 ações no deserto. Primeiro, você não pode desistir de passar pelo deserto. Não fuja dele. Eu falava aqui na terça-feira que nós temos a triste mania de demonizar nossas crises. A gente fala assim, né? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E essa não é uma declaração ruim não, viu? Mas não é ruim na medida em que você entende que Cristo é Senhor da sua crise. Agora, é ruim quando você está demonizando a sua crise. Porque sem crise não há crescimento, meu irmão. Você aprendeu aqui terça-feira, e se você faltou a esse culto, não pôde vir, só buscar lá na internet, a palavra está lá. E eu disse, está gravado, que crise é tempo de amadurecimento, de crescimento. Não demonize suas crises.
Não demonize seus desertos. Não desista de passar pelo deserto só porque é difícil passar pelo deserto. Entre desistir do deserto porque é difícil, escolha passar pelo deserto dependente de Deus. E aí você vai conseguir vencer. Amém? A segunda ação é que você também não pode desistir no deserto. Porque o deserto é tempo. É um tempo, é uma transição. Se você morre no deserto, você não vive a promessa. A promessa está lá, está em Canaã. Nós estamos rumo a Canaã. A nossa direção, o nosso alvo é a Canaã celestial. E o deserto é um tempo de crescimento, de amadurecimento, é um tempo de dependência de Deus, é um tempo de provisão de Deus, é um tempo que Deus vai cuidar de você de uma forma especial, vai te carregar no colo, mas queira ser cuidado pelo Senhor, queira ser conduzido pelo Senhor, viva uma vida de completa dependência do Senhor no deserto. Não desista no deserto. Mas há uma terceira atitude que você precisa ter, e eu também, no deserto. Você e eu, nós precisamos desistir de caminhar sozinho pelo deserto. Ou então, confiando nos nossos próprios recursos. Isso é uma coisa que você e eu, nós precisamos desistir. Se nós não podemos desistir de passar pelo deserto e nem de desistir no deserto, nós precisamos desistir de uma vez por todas, de caminhar uma vida sozinho no deserto, de caminhar independente de Deus na nossa vida. Nós precisamos desistir de uma vida apática, nós precisamos desistir de uma vida sem Deus, nós precisamos desistir de uma vida em que Deus não está presente. E quando eu falo disso, eu não estou dizendo para você acabar com a sua vida, não. Eu estou dizendo para você fazer o contrário, para você encontrar a vida verdadeira. Eu estou dizendo para você lançar a sua vida definitivamente nas mãos do Senhor e deixar que Ele controle a sua história. De deixar que Ele dirija a sua vida. João capítulo 15, verso 5 diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por que você está tentando fazer alguma coisa sem Deus? Meu irmão, minha irmã. Por que você está tentando controlar demais a sua vida? Se os seus recursos são limitados e os recursos de Deus são renováveis? Por que você está tentando brigar, lutar essa batalha, sem a certeza de que Deus está com você nela? Por que você está insistindo em fazer a sua vontade, ao invés de viver na plenitude a vontade de Deus para você? Por que você se preocupa tanto com coisas que você não pode alterar? Por que não consegue entregar para Deus aquilo que te confronta e que é muito maior do que as suas forças? O texto de Jesus para nós é claro: sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém? Então aí fica o convite para mim e para você nessa noite, desistirmos de uma vida independente de Deus, para assumirmos uma vida na dependência de Deus. Esse texto é sensacional. Eu já li várias vezes e é fantástico esse texto. O livro de Números conta um pouco da história do povo no deserto. No hebraico, Números significa no deserto. Ou seja, enquanto o povo caminhava. Então aqui você vai encontrar algumas instruções que Deus deu ao povo no deserto. Algumas direções que Deus dava no deserto. E o texto fala aqui de uma situação muito especial, que é a forma como o povo era conduzido no deserto. A forma como eles tinham que depender não de uma bússola para chegar a Canaã. Eles tinham que depender não de um mapa para chegar a Canaã, mas eles dependiam exclusivamente de uma referência, a nuvem. E que representava nesse contexto aqui o próprio Senhor. O próprio Senhor guiava o povo que saiu do Egito no deserto. O deserto é um lugar ruim, o deserto é um lugar de escassez. De dia passa dos 40 graus, 50 graus. De noite cai perto de zero a temperatura. É uma temperatura ruim, uma terra árida. Mas o povo tinha na sua companhia o Senhor. Meu irmão, minha irmã, vai uma primeira palavra para a sua vida.
prefira estar no deserto com o Senhor do que participar de banquetes com Faraó. Prefira estar no deserto comendo pão que o Senhor manda do que carne dada por Faraó. Porque Faraó escraviza, Deus liberta. Faraó escraviza e prende, e Deus rompe com cadeias. E as suas cadeias são rompidas na medida que a sua vida está sendo conduzida pelo Senhor dos Exércitos. Ele pode todas as coisas. E na medida que você entrega a sua vida a Deus, ainda que você esteja no deserto, Ele tem uma direção e uma solução para a sua história. O que Faraó tem para você é opressão. O que Deus tem para você é libertação. O que Faraó tem para você é uma vida de dependência dele. O que Deus tem para você é uma vida de dependência nas mãos daquele que tem sob o controle todas as coisas desse mundo. E o convite para você nessa noite é: viva e siga na dependência de Deus. Vamos percorrer esse texto? Amém? Você está comigo? Amém? Vamos percorrer esse texto. Se você fechou a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la novamente. Eu vou percorrer por alguns princípios aqui de como, andando na dependência de Deus, de que maneira a sua vida será impactada. O que você encontrará pelo caminho se você decidir andar na dependência de Deus, mesmo estando num deserto. Mesmo estando num deserto. Andando na dependência de Deus, mesmo nos desertos da sua vida, você desfrutará de segurança. Diga comigo: no deserto, com Deus, eu estou seguro. Olha o que diz o verso 15 e 16. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Olha que coisa linda. E continue: desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. Não tinha um dia que Deus não protegia aquele povo. Não tinha um dia que eles não tivessem a companhia do Senhor. É assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. E é assim, irmãos, a minha vida e a sua vida com Deus no deserto. Com Deus no deserto, nós desfrutamos de segurança. De dia, o povo, através da nuvem, tinha proteção do sol. E de noite, com aparência de fogo, proteção do frio. Se de dia faz calor, a nuvem protege. E se de noite faz frio, a nuvem, com aparência de fogo, protege. É muito interessante, meu irmão, minha irmã, essa ideia de que Deus sempre está presente nas vidas que desejam e que se abrem para estar presente nele. É muito interessante essa decisão do Senhor em estar com você e comigo em todos os momentos da nossa vida. No Senhor nós temos segurança, no Senhor nós podemos confiar. Num mundo, irmãos, que clama por segurança. Você tem acompanhado aí a decadência do nosso Estado. Ficou estampado, ou está estampado para o mundo, a nossa fragilidade. Se antes alguém meio que via alguma coisa camuflada, não é? Era uma coisa pontual, agora não, está todo mundo olhando para a gente. Está todo mundo olhando para o Rio de Janeiro. E está todo mundo vendo estampado, de uma maneira estampada, a nossa fragilidade. E aí, os políticos, eles tentam cobrir daqui, tentam dar um discursinho dali, tentam dar um canguruzinho para ficar quietinho aqui, tentam fazer alguma coisinha ali, mas não tem jeito, meu irmão, está estampado. Está na cara, a nossa fragilidade está na cara, está estampado. De como nós somos frágeis nessa área de proteção e de segurança, de como, e aí falando de uma forma mais pessoal, a nossa vida também é frágil, de como nós precisamos seguir a nossa vida dependendo de Deus. Apesar de nós precisarmos e orarmos pelas estruturas que nos é oferecida, nós não dependemos exclusivamente delas, a nossa dependência está no Senhor, o Deus de toda proteção, o Deus de toda segurança. Porque a nuvem está em cima daqueles que vivem na dependência dEle.
A nuvem está em cima da sua vida se você aceita caminhar na dependência do Senhor. Agora, não confunda segurança com ausência de tribulações. O povo está no deserto, deixa eu lembrar você. A segurança de Deus veio ao povo que estava no deserto. Então isso não te dá o direito de questionar Deus por algum deserto da sua vida, porque assim como você passa, eu também passo, todos nós passamos. Eu não sei por que muitas vezes a gente questiona. Eu não sei por que muitas vezes a gente entra, e eu não estou falando daquela questão nossa, que por um tempo a gente ora mais bravinho com Deus, né? Não estou falando disso não, mas eu estou falando de uma postura de vida que muitos assumem, de se rebelar contra Deus por conta de uma situação na sua vida. Em nenhum momento Deus ou Jesus nos prometeu algum tipo de tranquilidade, de ausência de problemas. Mas a promessa está lá: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. A segurança é promessa. A segurança de Deus na sua vida em desertos é promessa. E se Ele prometeu, e se sua vida é dele, Ele vai com certeza conduzir a sua história pelos melhores caminhos. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, verso 4, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque eu sou corajoso, não é porque eu tenho as respostas na minha mão, não é porque eu estou bem armado, é porque tu estás comigo. O Senhor está com você, meu irmão? O Senhor está presente na sua vida? A sua vida, ela é compartilhada com o Senhor? O Senhor compartilha da sua vida? Então você está seguro. A segurança que você precisa, você encontra nele. A nuvem está sobre você. De dia, ela te protegerá do sol, e de noite, ela protegerá do frio. Ou seja, ela está sobre a sua vida, ela está sobre a sua família, e nada que acontece na sua história pode de alguma maneira derrubar você, a menos que você aceite isso para a sua vida. Tudo é para o seu crescimento. Amém? No centro da vontade de Deus, não existe vida confortável e sem desertos, mas existe vida segura. Quantos querem receber segurança do Senhor aqui? Então, assuma uma vida de dependência de Deus. Segundo lugar, uma vida dependente de Deus, ou quando andamos na dependência de Deus, recebemos orientação. Diga comigo: eu recebo orientação. Olha o que diz o verso 17: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. É muito interessante isso. E no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Ou seja, eles não andavam na frente da nuvem. Eles não tomavam decisões, pelo menos até esse momento aqui, por eles mesmos. Eles não agiam movidos por aquilo que dava vontade de fazer. Dá uma vontade de andar, vamos andar. Então pegava a família lá, pegava a sua tribo e vamos lá, depois se encontra com a gente. Não! A orientação que eles recebiam para andar no deserto vinha da nuvem. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem andava, eles andavam. Meu irmão, minha irmã, essa história não vai se repetir mais de uma forma concreta, ok? Nós estamos numa outra época, nós estamos num outro contexto, mas qual é o princípio? Qual é a mensagem? Vamos atualizar o texto. Qual é a mensagem que você tira? A mensagem, meu irmão, minha irmã, é que Deus é a sua orientação. Se Ele não mandar, não vai. Se Ele não disser para você ir, não vai. Se Ele não disser que para você dar passos na direção de alguma coisa, não dê. Se Ele manda você ir, vai. Se Ele manda você falar, fale. Receba orientação de Deus. Se Deus falar 2 dias, serão 2 dias. Se Deus falar 1 mês, será 1 mês. Se Deus falar 40 anos de deserto, será 40 anos de deserto. Mas a orientação vem dEle. Não dê um passo sequer, se Ele não mandar você dar. Eu fico imaginando o quanto, irmãos e irmãs, nós somos precipitados e ansiosos. Quanto a gente quer fazer chegar logo a Canaã. Está demorando demais. Eu acho que é para mim andar. Na verdade, eu acho que é para mim correr. Na verdade, eu acho que é para eu pegar meu carro e jogar uns 200 por hora nele. Porque vai chegar mais rápido que Canaã. Não vai chegar. Não adianta correr rápido.
Não adianta entrar num carro, sei lá de quantos cavalos, e meter o pé no acelerador para tentar chegar mais rápido. Meu irmão, minha irmã, a Canaã celestial é presente para aqueles que vivem na dependência de Deus. O melhor dia de você viver a promessa é o dia que Deus liberar a promessa sobre a sua vida. O melhor dia de você viver na plenitude, ou na plenitude, o que o Senhor tem para você, é o dia que Ele vai liberar. O verso 22, e a gente vai ler ele de novo depois, diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Quer dizer, se a nuvem ficasse 2 dias, eles ficavam ali paradinhos. Se a nuvem ficasse 40 dias, eles ficavam ali paradinhos. É interessante que eles caminhavam na medida em que Deus orientava. Aprendendo a depender de Deus, você encontrará a direção correta para a sua vida. E aí não há desespero, sabe? Não há desespero, porque você sabe que você depende dele, você não depende dos teus recursos. A orientação que você precisa vem dele. Alguém já se encontrou perdido aqui em algum lugar? Como é ruim, né? Irmãos, eu sou fácil para me perder. Essa história, pastor, de que homem grava caminho de primeira, não é comigo. Não sei se o senhor tem essa capacidade, mas eu não tenho. Eu sou menino também, né? Então, tem que desenhar, gente. Para mim tem que desenhar. Sem brincadeira. Meu sogro fica maluco comigo. Eu fui uma vez no lugar, ele diz assim: é aquele lugar lá que você foi. Eu nunca mais voltei. Fui uma vez há anos atrás, nem sei como é que é, mas para ele, que ele se localiza de uma forma muito fácil mesmo, ele sabe andar de uma maneira muito tranquila. Para ele, não entra na cabeça dele que eu não consigo. E ele fica bravo comigo. A sensação de você estar perdido é muito ruim. Lembro uma vez que eu estava saindo de uma igreja no Rio, e o Rio, qualquer lugar, é difícil, né? E eu voltava do culto por volta de umas 10 horas, 10:30 da noite, teve aquele tempo de conversar e tal, e eu levava um pastor que estava comigo para um outro lugar, que ele ia ficar na casa de uma irmã. Só que ele não sabia chegar. Era um pastor de outro país, imagina, falando espanhol comigo. Hablas espanhol, Jesus amado, misericórdia. E ele não sabia chegar de outro país, e eu muito menos. Eu me perco muito fácil na Avenida Brasil, eu sou péssimo para andar na Brasil. Se eu puder fazer todos os caminhos possíveis e não passar pela Brasil, eu faço. Não sei, eu acho que eu peguei trauma daquele negócio. E aí eu estou lá com ele, aí ele, entra aqui. Aí eu, entrei. Aí eu falava para ele, e aí, já está reconhecendo o lugar? Aí ele, estou reconhecendo. Eu falei, que você está, onde é que você... Então, tinha uma árvore em frente à casa. Irmãos, pergunta para minha esposa, desse jeito, 10:30, 11 horas da noite, num lugar horrível, não tinha uma alma na rua. Tinha uma árvore, eu falei, como assim? Tinha uma árvore, meu irmão, a gente está no Rio de Janeiro, são 11 horas da noite, pelo amor de Deus, lembra? Imagina isso de uma forma um pouco mais intempestiva. Lembra onde você está? Sem orientação nenhuma. Para um carro do nosso lado, vidro fumê, abaixa o vidro e pergunta, vocês estão perdidos? Eu? Misericórdia. Eu olhei para ele e falei, não, a gente sabe onde a gente está indo, está tranquilo. Não falei está favorável, não. Falei, está tranquilo, está tudo certo. Está de boa. Não, porque a gente está vendo você andando de um lado para o outro, e uma pessoa ali embaixo falou que você pediu informação para ela, assim mesmo. E a gente quer ajudar você a sair daqui. Irmãos, acho que eu nunca fiz uma oração daquela como eu fiz naquele dia. Misericórdia. É muito ruim estar perdido. É muito ruim andar sem orientação.
não tinha um GPS, não tinha nada na minha mão, tinha um cara do meu lado, que a referência do cara da árvore era uma árvore. A casa que ele ficou, a referência era uma árvore. Aí ele falou assim, tinha um muro assim, ó, assim o muro. Eu falei, assim o muro? Como é assim o muro? Até que por graça, misericórdia, e Deus é bom demais, a gente vira uma rua, ele, é aqui. Eu falei, beleza, pode sair, sai do carro. Eu nem sabia se, sai, pode sair. Tirei ele do carro e parti, e fui embora. Gente, é muito ruim ficar perdido. A minha esposa e mulher é muito sábia, ela só orava. Mas depois, como é que você faz um negócio desse? Como é que você vai no lugar onde você não sabe? Eu falei, meu bem, eu estava confiando na palavra do cara. Ele não é nem daqui, nem português fala. Uma vida na dependência de Deus é uma vida que recebe orientação. É uma vida orientada. Olhe comigo o Salmo 23, verso 2 e 3. Olha que maravilha. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Anda perdido na sua vida? Anda um pouco perdido na sua história? Nessa noite, o Senhor te convida a ter uma vida dependente dEle. Amém? No deserto, apesar de você não ter uma direção clara, a nuvem vai te orientar. A nuvem, que é a presença de Deus na sua vida, vai te dizer claramente para onde você tem que ir. Apenas confie e siga na direção da nuvem. Siga na direção da nuvem. Terceiro princípio. Andando na dependência de Deus, mesmo em desertos, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Diga comigo, dependendo de Deus, eu me adapto ao tempo de Deus. Você é convidado ao ter uma vida dependente de Deus, a se adaptar ao tempo de Deus. Que maravilha isso! Olhe comigo o verso 19, a primeira parte. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo. Não tinha esse negócio não. Era o tempo que Deus estabelecia. Não é o tempo que eles queriam. Por mais que esse deserto esteja angustiante na sua vida, meu irmão, minha irmã, o tempo é de Deus e não seu. É Deus que vai estabelecer o tempo. É Deus que vai estabelecer a quantidade, o momento. A você cabe se adaptar ao tempo dele. O verso 22 que nós lemos, diz, quer a nuvem ficasse 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Olha a parte final do verso 22, mas quando ela se levantava, partiam. Grave uma coisa no teu coração, em momentos de deserto, em que você é levado a seguir na dependência de Deus, não é Deus que se adapta ao seu tempo, mas você ao dele. Por mais que seja angustiante esperar, é preciso se adaptar ao tempo de Deus. Por mais que seja angustiante esperar, e esperar nem sempre é fácil para algumas pessoas. Esperar nem sempre é tranquilo, irmãos, para algumas pessoas. Mas em qualquer situação da sua vida, busque esperar pelo tempo de Deus. Não tome atitudes que Deus não direcionou você para tomar, ou fora do tempo dele. O tempo é dele, é você e eu, nós é que precisamos nos adaptar ao tempo dele. Se você quer seguir uma vida de dependência de Deus, então aprenda a essa lição de se adaptar ao tempo dele. Deus nunca se atrasa, meu irmão. Deus não chega antes, não chega depois, Ele não chega atrasado, Deus chega na hora exata. Deus chega no momento certo. Deus tem a hora certa de agir. Muitas vezes, eu e você, nós perdemos no deserto pela impaciência. Olha o exemplo desse povo aqui. Não souberam esperar e não viveram a promessa. A geração seguinte foi viver.
não só não souberam esperar, mas não acreditaram. Por vários momentos eles reclamam do tempo de Deus. Eles reclamam que não tinham comida. Eles reclamam porque saímos do Egito. Deserto, meu irmão, minha irmã, não é lugar de correr rápido. Deserto é lugar de adaptação. Deserto é lugar de você se adaptar ao tempo que Deus vai gerar na sua vida. Porque é dele que vem a resposta que você precisa. A Bíblia fala em Provérbios 19 que peca quem é precipitado. Tem alguém precipitado aí? Não se manifeste. Vou te perdoar, vou te perdoar. A precipitação é um mal para a nossa vida, meu irmão. Já queimou a língua comendo sopa? Hein? Eu queimo direto a minha. A minha esposa fala que eu não sei esperar a sopa esfriar. Eu gosto tanto de sopa, irmão. Eu gosto muito de sopa, que eu quero comer logo. Não dá o tempo de ficar esfriando. Você bem agora no apartamento que eu estou, é tão gelado, pastor, que a sopa esfria rapidinho. Então está tranquilo. Esse tempo lá, misericórdia, gente. Apartamento frio. Mas já queimei muito minha língua comendo sopa quente. Sabe aquele negócio de não saber esperar, de não saber esperar? É claro que um exemplo bobo, mas reflete muito do que é a nossa vida no dia a dia. Essa questão, essa ânsia da gente viver uma vida movida pelo nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, saber esperar é uma virtude. A paciência é uma virtude. Sabia? Paciência não é um demérito, é virtude. Para muitos é demérito. Ah, você é lento demais. É claro que tem aqueles que misericórdia, né? O cara precisa de um impulso. Mas paciência, que não é acomodação, ok? Paciência não é acomodação, é uma virtude. Saber esperar o tempo de Deus é uma virtude. Sabe qual é o fato mais difícil na vida? Uma das coisas mais complicadas numa vida é quando você está com pressa, mas Deus não está. É quando você está querendo chegar rápido, mas Deus não está. Sabe por que muita gente hoje em dia quebra a cara em várias áreas da sua vida? Porque está procurando soluções rápidas, instantâneas. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Trabalhe em casa 15 minutos e tenha uma renda de 10 mil reais por mês. Quem aqui já clicou no computador? Não se manifeste. Viu aquele anúncio no seu e-mail? Conquiste a sua independência financeira trabalhando 20 minutos por dia e em casa. Maravilha. Não precisa nem de experiência. Tem muita gente quebrando a cara hoje em dia em várias áreas da sua vida por conta de não saber esperar e não se adaptar ao tempo de Deus. Uma vida de dependência é uma vida regida por Deus. É o tempo dele que é perfeito. Amém? Para você não cair nessas artimanhas, vem para o café de empreendedor de quarta-feira, meu irmão. Está esperando o quê? Aqui você vai ver como não tem soluções rápidas. Aqui você vai ver como não tem soluções imediatas, passe de mágica. Vem ouvir pessoas que têm um pouco mais de experiência do que você, que pode te ensinar alguma coisa. Para de ficar passando por esse deserto na sua vida ou em qualquer área da sua história, sozinho. Aprenda a se adaptar ao tempo de Deus. Olha o que diz Romanos 5, apenas escute, verso 3 e 4. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Esse texto para mim é fantástico. O verso 4 diz assim: e a paciência traz a aprovação de Deus. Caramba! E essa aprovação cria a esperança. Quer dizer, se Deus não aprovar, não adianta você ir rápido. Se Deus não aprovar, não adianta você ir pelo caminho mais curto. Se Deus não aprovar, meu irmão, minha irmã, não adianta você encontrar soluções imediatas. Não adianta, não vai se sustentar. Se Deus não aprovar, não inicie relacionamentos.
Se Deus não aprovar, não termine relacionamentos. Se Deus não aprovar, não faça alianças, ainda que essas alianças sejam favoráveis a você. Se Deus não aprovar, não constitua situações ou não forme situações na sua vida ou na sua família. Ainda que isso, de alguma maneira, esse quadro seja totalmente favorável a você, aprenda a se adaptar ao tempo de Deus. Deus tem o tempo nas mãos dele. Amém? Deus tem o tempo nas mãos dele. Às vezes, a maturidade, às vezes não, a maturidade, ela precisa esperar do tempo de maturação. Ninguém cresce de uma hora para outra. Ninguém cresce de uma forma instantânea. E quando cresce, não é de uma forma saudável. Então aprenda a se adaptar ao tempo de Deus. Quarto princípio. Andando na dependência de Deus, você encontrará descanso. Diga comigo, em Deus eu tenho descanso. Olha o que diz o verso 18: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Eu fico imaginando que enquanto eles permaneciam acampados, de certa forma, era um tempo de recarregar as baterias deles. Era um tempo de certa maneira, eles refletirem. Meu irmão, minha irmã, o deserto também pode ser um lugar de descanso. Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu trarei descanso para a vossa alma. Talvez você não tenha encontrado descanso nesse deserto aí, ó. Mas é hora de você entregar ao Senhor, e Ele vai te dar descanso no meio do caos. Ele vai te dar descanso no meio de um lugar que é totalmente escasso. Ele vai te dar descanso no meio de uma terra árida. Aprenda a caminhar confiando e vivendo na dependência do Senhor. Vivendo sozinho, eu me canso muito rápido. Eu me canso muito rápido. Sabe qual é um dos grandes perigos do ministério pastoral? É ser profissional do púlpito. Sabe aquela história de você, eu sei que eu vou pregar, aí eu abro a Bíblia e vejo assim, vou preparar um sermão. Tecnicamente, nós somos treinados para fazer isso. Mas é impressionante, pelo menos a minha experiência é essa. Quando eu faço isso de uma forma técnica, não vem nada. Aquela só de você querer fazer às vezes as coisas rápidas, atropelado, de uma hora para outra, não vem nada. Eu falo, Senhor, me ajuda aí, eu tenho que pregar. Mas aí o que Deus faz? Calma, deixa eu te dar um pouco de descanso para essa aflição do teu coração. Deixa eu te dar um pouco de descanso para essa preocupação da tua alma. E no momento em que eu decido descansar em Deus, as coisas acontecem. É impressionante, e é assim para todas as áreas da nossa vida. É impressionante como o descanso que Deus promove, e não é ficar no sentido de descanso, no sentido de ficar no sofá esticado, não é nesse sentido não, é descanso da alma, sabe? É quando você entrega tudo para Ele, e você descansa. É só uma vida de dependência de Deus que consegue viver isso. Pastor Rick Warren diz o seguinte: sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Amém? Você sabe a quem você pertence, meu irmão? Você sabe quem a você pertence? Se você não sabe, eu vou te dizer, você não pertence às suas preocupações, você não pertence à sua ansiedade, você não pertence ao seu medo, você não pertence ao controle da sua vida, você pertence ao Senhor. Ele quer ser dono da sua história, é Ele que quer ser dono da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você não pertence a essas coisas que eu te falei, descansa em Deus, descansa no Senhor. Deixa Ele conduzir a sua história. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele enxugar tuas lágrimas.
Deixa Ele cuidar do teu coração. Deixa Ele cuidar da tua alma. Descansa nele. Descansa nele. Se você não tem a resposta para amanhã, vive o hoje, meu irmão. Vive o hoje. Ah, pastor, mas o amanhã. Deixa que o amanhã Deus está lá já, Ele está cuidando. Mas você não está lá ainda, mas Ele já está e Ele vai conduzir você até lá. Então seja conduzido por Ele até lá. E no hoje descansa. No amanhã confia, mas no hoje descansa. No amanhã aplica fé, mas no hoje descansa. No amanhã desenvolva atitudes proféticas e de fé na sua vida, mas no hoje descansa nele, porque Ele tem nas mãos as portas que você precisa. Está tudo nele. Amém? Glória a Deus. E por fim, eu termino com o quinto princípio. Andando na dependência de Deus, você cumpre o seu chamado. E aí a gente vem no ápice. Porque muitas vezes nós não cumprimos o chamado porque nós estamos preocupados com o deserto. Diga para o seu irmão assim, ó, deserto também é lugar de cumprir chamado. Deserto também é lugar de cumprir o nosso chamado. Eu termino, olha o verso 23, olha o que diz. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. E nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Debaixo da dependência de Deus, eles também cumpriam as responsabilidades para com o Senhor. Não era o momento que eles estavam entre a partida e a chegada, entre quando a nuvem parava e a nuvem se movia, não era para eles ficarem simplesmente cuidando dos seus negócios, das suas vidas. Eles também tinham que cumprir as responsabilidades com o Senhor, eles tinham que oferecer sacrifício, eles tinham que adorar, eles tinham que ir para o tabernáculo, eles tinham que fazer isso. Eles tinham que consultar Moisés, eles tinham que dar um jeito de cumprir aquilo que o Senhor determinava para eles também. E aí eu tiro uma lição, um princípio dessa história para nós. Deserto também é lugar da gente cumprir chamado, meu irmão, minha irmã. Deserto também nós somos convidados a viver o propósito de Deus de uma forma intensa nas nossas vidas. Por quê? Porque há um chamado para nós, há uma causa, há um legado que eu preciso deixar nessa terra. Jesus me chama você a viver uma vida para além de nós. Há um chamado para essa igreja, há um chamado para a sua vida, há um chamado para a sua família, há um chamado para você nesse lugar e que vai além desse lugar. E você é chamado a viver e a cumprir isso. Não seja um crente sentado e satisfeito, mas seja alguém que vive intensamente o chamado de Deus na sua vida. Alguém que vive intensamente o chamado de Deus na sua história. Pastor Cezinha, pastor da nossa igreja em Laranjeiras do Sul, é isso, né, pastor? Laranjeiras do Sul. Ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim: para conquistas maiores, renúncias maiores. Para conquistas maiores, renúncias maiores. Ou seja, existem pessoas que vivem em função do seu deserto e esquecem do resto. Esquecem de Deus, esquecem do chamado, acha que não tem mais jeito, não tem mais futuro, não tem mais onde servir. Meu irmão, minha irmã, no tempo em que a nuvem parava, era o tempo deles cumprirem as ordenanças do Senhor. Existem duas grandes missões dadas aos discípulos que continuam após a ressurreição. Pelo menos duas: alcançar e discipular. Mateus 28. Então, se você acha que não tem nada para fazer, eu já estou te dando duas coisas bem interessantes: alcançar e discipular alguém. Ó, que coisa linda. Ah, pastor, não tem nada para eu fazer na igreja. Ah, pastor, já tem muita gente fazendo, mas você não precisa de muita gente para alcançar e discipular. E você realmente vai estar fazendo o que Jesus mandou você fazer. Quando você cumpre esse chamado, Mateus 28, você está fazendo o que Jesus mandou você fazer: alcançar e discipular.
E aí você pode fazer isso de várias formas, de várias maneiras. Não tem um método específico, não tem um jeito específico. Ah, pastor, como é que eu discipulo? Não sei, não tem um jeito específico. Tem diversas maneiras, várias formas. Mas a grande questão é que nós não podemos viver em função dos nossos desertos, em função das nossas preocupações, em função dos nossos problemas. Nosso pastor falava aqui hoje pela manhã, tem gente que vive só para resolver problemas, só para solucionar problemas, um atrás do outro. Será, meu irmão, minha irmã, que a sua vida é só resolver problemas? Será que não tem algo maior? Não tem uma causa aí maior? Não tem uma causa de eternidade maior? Não tem uma causa de chamado? Algo que o Senhor levantou para você fazer que você não está fazendo? Será que tem algo que você não está fazendo só porque você está caminhando num deserto, andando na dependência de Deus, sabendo que tudo está nas mãos dele, você cumpre o seu chamado. Essa igreja cumpre o chamado dela não pela história, apesar de ser uma história muito linda. Essa igreja cumpre o chamado dela não por esse templo, apesar de ser muito bonito. Essa igreja cumpre o chamado dela não pela localidade, apesar de ser excelente. Nós vivemos e cumprimos o nosso chamado na dependência de Deus, na dependência do Senhor, porque no dia em que a gente se apoiar na nossa história, no nosso templo, na nossa localidade, meu irmão, minha irmã, acabou chamado. Acabou chamado. No dia em que a gente ficar satisfeito onde a gente está, acabou chamado, porque o chamado está sempre voltado para algo além de mim que eu ainda não alcancei. E eu vou atrás dele. Amém? Que eu e você possamos viver uma vida totalmente dependente do Senhor. Vamos ficar de pé. No Senhor, você recebe segurança, você recebe orientação, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus, você encontra descanso e você cumpre o seu chamado. Deus tem um chamado para você. E eu quero nesse último momento, antes de orar, antes de orar sobre a sua vida, eu quero liberar uma palavra que Deus me levou nessa semana e que talvez resume um pouco de tudo que nós falamos aqui. Você não precisa abrir, você pode anotar, está lá em Oséias, capítulo 2, e meditar nela de noite, em casa. Mas essa palavra, está lá em Oséias, capítulo 2, versos 14 e 15, ela talvez resume uma vida de dependência de Deus. E olha só, preste atenção no que ela diz. Ela diz o seguinte: portanto, e receba essa palavra para você, agora eu vou atraí-la, e vou levá-la para o deserto. Deus falando, para o deserto. E lá no deserto diz assim: falar-lhe-ei com carinho. Olha o que é uma vida dependente de Deus. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor significa problemas, significa desgraça, significa desastre. E o Senhor diz assim: e farei do vale de problemas, e farei do vale de tormento, e farei do vale de vergonha, e farei do vale de desgraça uma porta de esperança. E ali ela me responderá como nos dias da sua infância. Infância fala de dependência. Sabe o que Deus está te pedindo? Para você respondê-lo como nos dias da sua infância. Sabe, nos dias da sua infância, como no primeiro amor em que você confiava extremamente no Senhor, em que você se deitava no colo do Senhor.
Eu vou fazer do vale de desgraça uma porta de esperança, e você vai me reconhecer como no dia da sua infância, como naquela primeira vez. Você se lembra daquela primeira vez que Jesus chamou você, meu irmão? Quem sabe a sua primeira vez é hoje, mas você se lembra daquela primeira vez que Jesus chamou pelo teu nome e que você respondeu rapidamente, porque você confiava e tinha uma vida totalmente dependente do Senhor. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Verso 16: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Senhor. Isso me fala de intimidade. Você me chamará de meu marido e não mais de meu Senhor. Deus tem uma vida para você, não de senhorio no sentido de escravidão. Deus tem uma vida para você de intimidade, de dependência dEle. Grava uma coisa no teu coração. Grava uma coisa no teu coração. A sua intimidade nunca será maior do que a sua entrega. A sua intimidade com Deus nunca será maior do que a sua entrega. Se você se entrega plenamente ao Senhor, então você será íntimo plenamente dEle, e você terá uma vida totalmente dependente dEle. E aí, as preocupações, as angústias, as ansiedades, elas vão continuar aí, elas vão tentar te atormentar, mas você vai lembrá-las que a sua vida não é delas, a sua vida é do Senhor, a sua vida é dEle, porque você tem intimidade com Ele, é Ele que determina a sua história. E as suas preocupações, as suas dores, as suas aflições, os seus desertos, estarão todos eles nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a ajustar a sua maneira de viver. Deus te convida nessa noite a viver uma vida totalmente dependente dEle, só dEle. É abandonar todos os teus recursos, todas as suas capacidades, toda a sua inteligência, sabe, tudo aquilo que você já conquistou hoje. Senhor, eu abro mão em prol de viver e caminhar dependendo do Senhor. Quando você recebe essa palavra, quero convidar você ao altar, para um tempo de oração, firmar esse compromisso aqui no altar. Saia do seu lugar. Eu sei que você já veio, mas eu quero te convidar a dar uma resposta a essa palavra de uma forma especial, a uma vida de completa dependência dEle. Entregue nas mãos dEle. A sua intimidade nunca será maior do que a sua entrega.